Olá, bom dia a todos. Vou aqui iniciar uma live a respeito da temática de estresse, que é uma realidade que estamos vivenciando. Vou explicar aqui, fazer um resumão do que é o estresse, com a participação dos meus alunos do curso de psicologia. Vou aqui tirar as dúvidas a respeito da temática, então, estresse. Falar quando que ele é normal e quando é que ele passa a ser patológico, ou seja, quando é que ele passa a ser um adoecimento em si. Quais são as comorbidades, ou seja, o que é comorbidade? Associação de patologias. Então, a primeira coisa que precisamos entender é que o estresse ele não é uma patologia em si. O estresse é uma reação do corpo nosso frente a situações conflitantes e de desafio, tá bom? Então, é uma reação adaptativa do nosso organismo que permite a nós nos prepararmos para algo que surge como uma problemática a ser resolvida. Então, o estresse ele tem uma função muito importante na nossa vida, no sentido de nos prepararmos para conseguirmos evoluir, conseguirmos superar situações de perigo. Lembrando que o estresse, então, ele permitiu ao ser humano uma evolução comportamental. O estresse, na época das cavernas, foi o que permitiu ao homem sobreviver. Ou seja, o homem tinha que caçar, ele, na hora que ele se deparava com o leão, com a onça, o organismo preparava ele para lutar ou para fugir. Todavia, a partir do momento que nós evoluímos, e hoje a gente não tem mais que ir para a selva caçar, a maior parte desses estressores passaram a ser imaginários, passaram a ser muitas vezes fantasiosos, irreais. Ou seja, o homem moderno hoje, ele enfrenta uma realização de uma prova, seja um concurso, uma prova de faculdade, como se fosse a mesma coisa de enfrentar um leão na selva dos nossos ancestrais, a mesma intensidade de resposta adaptativa frente a algo que não é real, que não há essa necessidade. Então, o estresse vivenciado hoje, na nossa atualidade, a maior parte deles é em uma intensidade biológica não necessária, criada imaginariamente ou fantasiosamente pelo indivíduo. O estresse, então, ele nos torna, no primeiro momento, mais ágeis, com mais força, com um raciocínio mais rápido. Por quê? Num primeiro momento, nós vamos aqui fazer algumas divisões didáticas, o estresse ele pode ser positivo ou negativo, segundo a escola norte-americana, que coloca que o estresse, então, ele pode ser o eu-estresse ou o de-estresse. Eu-estresse quando o estresse é positivo, tem um aumento de produtividade do organismo, ganho de força, e de estresse quando ele passa a ser disfuncional. Lembrando que a nossa escola norte-americana é responsável, então, pela produção do DSM-5, pelo catalogar das patologias. E a escola europeia, que é responsável pela classificação internacional de doenças, faz uma outra divisão didática, coloca que o estresse passa por 3 fases, sendo apenas a primeira fase funcional, que é o estresse positivo norte-americano. Essa parte funcional, segundo a classificação internacional de doenças, é chamada de fase de alerta, a qual o nosso organismo então vai se preparar para lutar ou para fugir, a qual vamos ter os mesmos ganhos colocados no DSM-5, que você vai ter então maior força, maior disposição, você vai ter um irrigar do corpo. Como que inicia o estresse? Bem, o estresse inicia a partir do momento da percepção que a sua atenção é direcionada para uma fonte a qual você não está preparado para lidar. Entenda que essa fonte ela não é comum a todos. O que é estressante para mim pode não ser estressante para você. O estresse do trânsito pode ser muito estressante para mim e não ser estressante para você. O estresse de um trabalho monótono, repetitivo, pode ser muito estressante para mim, não é para você. Então, os estressores, ele é os mais diversos. Então, frente a esses estressores, o nosso organismo vai se preparar. Quando ele se depara, então, com o estressor,
ou seja, com a fonte que o nosso cérebro ainda rudimentar vai analisar com o perigo, o que vai acontecer? Os batimentos cardíacos vão se acelerar, pressão arterial vai aumentar, as ligações sinápticas vão se acelerar, o raciocínio se tornar mais rápido. Nesse aumento de pressão arterial, você vai ter uma descarga de adenosina trifosfática, que é energia para o corpo, então os seus músculos vão ter uma contração, vão preparar então você para a luta ou para a fuga. Imagine esse momento como um atleta que está largando, né? Um atleta olímpico no tiro de 100 metros, está preparando para a largada. Então, nesse momento, os músculos dele têm uma hipertrofia, um preparar para a prova. E nós ficamos assim, como esse atleta, então preparado para resolver. Então é muito bom. O estresse na fase de alerta, o indivíduo produz, o indivíduo na hora que ele está na fase de alerta, ele não sente cansaço, não sente fadiga, sua capacidade de concentração está totalmente direcionada, então, a resolução daquele conflito. Então o estresse na fase de alerta, a fase que é positiva, né? A fase que é funcional, que é esse o nome que se dá, tá bom? Pela escola europeia, na fase funcional ele é adaptativo, ele é positivo. Só tem um probleminha. Os estressores, eles são cumulativos. O que é isso? Eles vão se acumular, eles não vão se dissipar sozinhos. Então, se eu me estresso com meu filho logo que eu amanheço porque ele quebrou alguma coisa, saí de lá, né, entro no carro, coloco uma música que eu gosto, alivio, aí pego o trânsito, está engarrafado. Opa, calma aí, mais uma fonte de estresse. Aí, tá bom, me adapto ao engarrafamento, à realidade da sociedade moderna. Então, coloco minha musiquinha de novo, vou tentando resolver as coisas pelo celular. Chego no trabalho, me deparo com aquela equipe que eu não gostaria de fazer parte, que onde tem vários desamores, vários conflitos. Opa, mais uma fonte de estresse. Chega ao final do dia, você teve dezenas de fontes de estresse, vários contatos com estressores, e esses estressores não se dissipam tão facilmente. Tá bom? Então esses estressores vão ocorrer o que com eles? Vai ocorrer que eles se acumularam e ao final do dia você se depara com seu filho e seu filho comete um pequeno deslize de quebrar seu copo de extrato de tomate. E você pega e o quê? Desce o sarrafo nele. Por um copo que você pode comprar, você compra aos montes. Comprou, ou seja, você bateu no seu filho porque ele quebrou um copo de extrato de tomate. É verdade isso? Não, você não bateu no seu filho porque você não teve consciência de que aquela irritabilidade com o fato da quebra do copo se deu por conta de todos os estressores anteriores. Então você bateu no seu filho pelo estresse matutino, do trânsito, pela sua carreira, pelos colegas de trabalho, pelo não reconhecimento profissional. Você bateu no seu filho por uma série de estressores muito maiores do que a quebra de um copo de extrato de tomate. Tá bom? Um copo que você pode comprar sem nenhum custo. Então, os estressores eles se acumulam. Então, por isso que hoje o Estado precisou intervir até na educação dos filhos, na questão de que não pode mais a punição frente ao filho, ou seja, o bater no filho tem um limite, tem a lei da palmadinha. Ou seja, eu não quer dizer que eu não possa bater no meu filho, eu não posso punir, mas eu não posso espancar, porque os pais de hoje em dia, em decorrência da quantidade de estressores vivenciados, faz com que eles então imprimam uma agressividade muito maior frente a uma punição que seria aí, então, a surra no filho. Então, por isso o Estado precisou intervir, porque os estressores, na maior parte, irreais, criados por um desajustamento na autoestima, na compreensão do indivíduo da situação, hoje estão constantes, se acumulam e faz com que a resposta, então, educacional frente a esses estressores constantes se torne muito, muito intensa. Ok. Então, os estressores se acumulam. Mas, professor, quando é que o estresse passa a ser disfuncional? Bem, como eu falei que cada um vai ter a sua resposta ao estresse, e detalhe, o mais interessante é que a resposta frente ao estresse ela vai ser determinada pela capacidade
que eu tenho de lidar com a frustração. A partir do momento que eu tenho um limiar de frustração muito grande, eu vou ter um suporte, um preparo mental para lidar com o estresse maior. Enquanto menor o limiar de frustração, mais eu perco o controle com os estressores. Lembrando que os estressores são, na sua maioria absoluta, exógenos. O que é isso? Externo a você. Após você internalizar eles, ele vai ativar a ansiedade. Professor, então estresse é ansiedade? Não, estresse é uma coisa, ansiedade é outra. Tá bom? Só que todo estresse vai gerar ansiedade a partir do momento que ele passa a ser disfuncional. Todo estresse vai gerar ansiedade a partir do momento que ele passa a ser disfuncional. Quando é que ele passa a ser disfuncional? Entendam disfuncional como uma ligação inicial com a psicossomática. Entenda inicial como início do processo patológico, ainda não é doentio. Então, quando é que ele passa a ser disfuncional? A partir do momento que você se depara com vários estressores, que você não tem uma resolução, e seu organismo então vai ativar os nossos sistemas endócrino, imunológico e nervoso. E vai ter uma descarga de hormônios descontrolados, de noradrenalina, cortisol e adrenalina, que vai desajustar todo o seu corpo. Então, se você não resolveu a fonte de estresse, ou de vários estressores, você vai permanecer no estado de alerta constante. Seu corpo não consegue manter assim. Só quanto tempo eu consigo manter meu corpo na fase de alerta, ou seja, do estresse produtivo? Bem, se você for um atleta olímpico, com preparo físico muito bom, você vai conseguir manter seu corpo na fase de alerta aí umas 2, 3, 4 horas. Por quê? Como você tem produção de adenosina trifosfato, que é a explosão de energia, se você não usa, isso tem consequência orgânica. Tá bom? Você começa a produzir, então, depois de um certo tempo, ácido graxo, que vai gerar, então, as câimbras. Então, os primeiros sinais que o estresse está deixando de ser produtivo, na linha americana é positivo, né? Estresse positivo é o estresse, ou na linha europeia, né? Está deixando a fase de alerta. Qual que é os primeiros sinais, então? A partir de um certo tempo, você que é sedentário, que não pratica esporte nenhum, que não é atleta, pode ser questão de 20, 30 minutos. Tá bom? Meu corpo começa a dar sinais. Quais são os sinais? Sinais corporais. Não vou aqui me adentrar em aula de neuroanatomia, não vou cobrar isso de vocês, mas só para vocês entenderem que a ramificação neuronal, a maior parte, então, ela parte do tronco encefálico, vai distribuir pelo corpo as respostas neuronais, e essa resposta neuronal inicial que vai mostrar que o estresse está se tornando disfuncional, inicia no enrijecimento muscular, a partir do tronco encefálico. O tronco encefálico está localizado aqui, o enrijecimento muscular ocorre logo abaixo, que é no trapézio. A partir do momento que seu trapézio começa a enrijecer, você começa a sentir dores no trapézio, na lombar, na panturrilha, você começa a ter o que nós chamamos de contrações involuntárias ativadas pelo sistema nervoso central estressado. Tá bom? Quais são essas contrações? Eu estou aqui falando com vocês, do nada meu olho começa a pular. Isso aí já é um sinal de que tem uma fonte estressora. Do nada eu começo a sentir uma dor muito grande aqui, o peito começa a mexer, a coxa começa a ter tremores, vou tirar um cochilinho da hora do almoço para poder voltar a trabalhar mais descansado, e eu pego, durante o sono, tem uma cãibra na panturrilha, uma cãibra na coxa. Isso aí são sinais da fase, segundo a escola europeia, que segue o DSM, o CID-10, né, perdão. Ela vai falar que essa fase de resistência, em que seu corpo está tentando resistir aos estressores que não foram resolvidos, porém ele está emitindo sinais para você que algo tem que ser resolvido. Como que eu posso avaliar se o indivíduo está estressado ou não, que já está entrando na fase de alerta? Além desses sinais corporais, tem outros sinais também, como perca de concentração, ou seja, eu não consigo, eu vou ler ali um texto, eu leio um parágrafo, já esqueci o que aconteceu, que eu comecei a ler no começo do parágrafo. Perca de concentração, perca de atenção. Então eu estou aqui, eu tenho que buscar alguma coisa na cozinha, eu vou buscar ali um copo d'água. Eu chego na cozinha, eu olho assim, o que eu vim buscar aqui mesmo? Ou seja, não tem capacidade de manter o foco, capacidade de concentração e atenção fica perdida, memorização também. Eu chego em casa, guardo a chave, aí eu olho, onde é que eu deixei a chave? E ainda mais se eu não tiver um local
constante que eu deixo, eu fico mais perdido ainda. Então o estresse, a partir do momento que ele está construindo uma disfuncionalidade, ele dá sinais sutis. Eu tenho uma dificuldade de sono, principalmente sono inicial e manutenção do sono. O que é isso? Sono inicial, eu me deito e demoro mais de 15 minutos. Se você demora mais de 15 minutos para dormir, gente, já é considerado uma disfuncionalidade do sono. Tá bom? Eu sou bom para tirar um cochilo. Eu acho que minha televisão é mágica. Porque eu nunca vi ela desligar. Eu programo ela para 20 minutos. Nunca vi ela desligar. Não sei como é que desliga. É uma coisa mágica. É magnífico isso. Tá bom? Porque quando você está sem estresse, o seu sono, a produção, então, do neurotransmissor do sono, ela ocorre de forma adequada. Uma vez que você está estressado, os neurotransmissores responsáveis por produzir o sono, eles são impactados, eles são diminuídos, porque a adrenalina e a noradrenalina, eles estão ativadas, e noradrenalina e adrenalina, eles são ligadores do nosso sistema simpático, então você fica ligado no 220. Para você ter ideia, a noradrenalina é tão intensa que ela torna um analgésico ou uma anestesia natural. Se você estiver numa corrida, cair, quebrar a perna, você nem sente. Tem pessoas que têm histórico de amputação de membro durante uma competição de esporte radical, por exemplo, e não sentiu, porque a adrenalina estava presente. Quando você está jogando seu futebol de final de semana, seu vôlei, seu futevôlei, pega e recebe uma bolada na testa, aí, no nariz, chega a fraturar o nariz, você nem sente. O sanguão escorrendo, vamos continuar, gente, tá tudo bem. Tô sentindo nada, o sanguão escorrendo. Por quê? Adrenalina e noradrenalina gera, então, essa anestesia momentânea. Então, o estresse, quando ele está no seu corpo e está servindo na fase de alerta, então, ele serve como anestésico momentâneo. Aí depois você sai da situação, nossa, ai que dor, ai quebrei meu nariz. Por quê? Porque, então, o sistema orgânico voltou ao normal. Então, os sinais que o organismo dá de que você já está entrando numa disfuncionalidade do estresse são sinais psicossomáticos para alertar você que algo tem que ser feito. Professor, mas se o senhor falou que a maior parte dos estressores eles são acumulativos, muitas vezes então eu posso me perder no que está me estressando, eu posso não conseguir compreender a situação, posso não conseguir compreender aquela realidade. Pode, e caso ocorra isso, você vai para a terceira fase do estresse, que é a chamada fase, tá bom, de exaustão, que na escola americana do DSM-5 é chamada apenas de distresse, ou seja, disfuncionalidade do estresse. A fase de exaustão, então, é a fase que o estresse ele gerou comorbidade. Entenda que o estresse não é uma patologia, vou repetir. E reforçar, o estresse é um facilitador patogênico. Como ele atinge o sistema imunológico, endócrino e nervoso, o sistema imunológico, então, os glóbulos brancos, a capacidade de proteção orgânica fica menor. Qualquer processo de adoecimento posto pode ter entrada nesse momento. Então, o estresse é um facilitador patogênico. Uma vez que eu estou estressado, a chance de eu pegar qualquer doença, qualquer gripe, é muito maior. Se eu estou vivendo um estresse disfuncional, principalmente na fase de exaustão, que eu vou explicar ela agora, eu estou propenso a pegar o coronavírus. Eu sou um atleta, eu pratico esporte, me alimento bem, tomo multivitamínicos, polivitamínicos, e aí, do nada, eu pego o coronavírus, né? Por quê? O coronavírus ele vai atingir o seu sistema a partir do momento que você tem alguma quebra na sua imunidade. E o estresse ele pode gerar essa quebra na imunidade? Pode, a partir do momento que ele passa a ser patológico, que é o momento em que ele chega na fase de exaustão, ele vai gerar, então, em você uma possibilidade viral, então, de contaminação. Então, a partir do momento que você está com esses sintomas que eu vou falar agora, né, de que é a fase de exaustão, você faz parte do grupo de risco. Independente da sua idade, independente da sua qualidade muscular, independente da sua alimentação. Entendeu? Por quê? Porque seu sistema imunológico ele vai gerar uma queda na proteção corporal por conta da fase de estresse que você está. Então, a fase de exaustão é a fase em que tem uma somatização. Bem, se eu falei que toda, tá bom? Toda
fonte estressora vai gerar ansiedade, então a primeira comorbidade que o estresse tem é com a ansiedade. Você vai ter, então, sintomas ansiosos. O que é sintomas ansiosos? Pensamento catastrófico, preocupação demais com o futuro, principalmente nesse momento de incerteza da doença, do vírus, da letalidade. Parece que no Brasil está muito bom, está morrendo poucas pessoas. Se você comparar com os Estados Unidos, com a Espanha, né, com alguns países da Europa de modo geral, o Brasil está uma maravilha. Todavia, quando você está ansioso, todos esses fatores positivos são negligenciados. Junto a uma mídia negativista, seja ela qual for, seja qual emissora que for, tá bom? A mídia ela vai pegar a desgraça, ela não vai pegar os pontos positivos. E junto com sua ansiedade, pronto, está posto um mundo catastrófico na sua psique. Então a ansiedade vai ser ativada com o estresse. O que mais que vai ser ativado com o estresse? As dores, que eram apenas sinais, pessoal, agora elas vão se instalar de um modo mais fortuito, um modo mais específico, onde você tem fragilidades genéticas. As pessoas estão mais doentes mental do que antes do vírus, né? Foi isso que eu entendi? Sim, as pessoas, na verdade, esse momento, esse distanciamento social, essa falta de lazer, né? Ou seja, a retirada do lazer, a insegurança do desemprego, da situação econômica, a queda do poder aquisitivo, uma série de fatores socialmente estipulados nesse momento fez com que as patologias eclodissem. Ou seja, as patologias que estavam ali com uma possibilidade genética, uma possibilidade socioambiental, elas estão eclodindo. Bem, então vamos lá. Continuando, então, fase de exaustão, que é a fase em que o estresse passou a ser doentio, passou a ser patológico. Entendeu? Ele vai gerar, então, comorbidade. E comorbidade com todas as doenças. Entenda que com o estresse, então, na fase de exaustão, você vai ter problemas gástricos, podendo chegar a úlceras. Você vai ter diabetes, porque o seu fígado para de produzir insulina, então você vai ter um excesso de açúcar no sangue. Isso sem predisposição genética. Você vai ter problemas de arritmia e problemas cardíacos. Então, se você tiver predisposição, corre o risco de você ter um infarto por conta de um estresse patológico? Sim. Você vai ter problemas de ordem mental, se você tem predisposição genética a qualquer transtorno mental, seja ele bipolar, seja depressão, seja esquizofrenia, há possibilidade então de vir à tona todo esse processo de adoecimento. Estão fazendo uma pergunta aqui, ela retornou com a pergunta, como aliviar os sintomas de estresse? Não é só indo ao psicólogo, psiquiatra? Não, a gente vai falar disso daqui a pouco. Vamos primeiro explicar o que é, para depois chegarmos às fontes. E gostei que você colocou bem, né, um alívio sobre, entre parênteses, porque a partir do momento que chega no nível patológico, já não tem como mais aliviar. Eu tenho que gerar tratamentos, mas vamos falar disso. A gente tem que tratar do estresse antes de se tornar patológico. Então, você vai ter doenças de pele, por conta da imunidade. Vitiligo é um dos exemplos. Alergias diversas, cefaleias principalmente na parte frontal e temporal, ou seja, se pegou essa faixa aqui, ó, são cefaleias ou dores de cabeça advinda do estresse. Agora, se eu já tenho problema genético com enxaqueca, vai ser uma dor generalizada. Eu vou ter problemas de memórias mais graves, vou ter insônia mais grave, eu vou ter sintomas muito mais arraigados. Um dos sintomas mais leves, que mostra a disfuncionalidade do estresse, todas as pessoas vão passar, todas, no mundo, em algum momento da sua vida vai passar, é o que nós chamamos de bruxismo. Aí você tem várias formas de bruxismo, mas o bruxismo a qual eu estou citando, específico do estresse, que todo mundo vai passar, é o ranger dos dentes. Tá bom? Ranger dos dentes. Muitas vezes as pessoas podem nem sequer perceber. O companheiro que dorme com ele vai, você estava meio nervoso, você rangeu os dentes. Então, o ranger dos dentes já é um sintoma de entrada do estresse na fase disfuncional, que eu preciso então me alertar, porque senão o ranger dos dentes pode ser tão grave que você pode acabar com o dente, com a sua arcada óssea então dos dentes. Olhem no Google aí, foto, né, de bruxismo crônico ou bruxismo, resultados
do bruxismo no Google, olha as fotos, vocês vão ver fotos maravilhosas de dentes roídos até chegar na gengiva, entendeu? Então o estresse patológico, ele gera uma possibilidade de adoecimento N, vários. Eu poderia ficar aqui o dia todo citando várias patologias que têm comorbidade com o estresse. Todavia, a única doença específica do estresse, que foi catalogada em 2019, ou seja, ano passado, catalogada pela escola norte-americana e colocada no DSM-5, e vai ser colocada também no CID-10 pela escola europeia, é a síndrome de burnout, síndrome de esgotamento emocional. Todavia, essa síndrome eu só vou falar na próxima live de semana que vem. Essa semana eu vou apenas explicar o estresse, até porque é um momento em que a gente está vivenciando ele de forma constante. A partir do momento que você não tem lazer, você está em isolamento social, trancado em casa, com estresse constante, medo da morte por conta da doença, medo do desemprego, insegurança financeira, estresse por contato constante afetivo com a sua esposa, com seus filhos, com seu esposo, tudo isso se torna fonte de estresse. Entenda que qualquer coisa que é constante e intensa e que você não consegue uma resposta para ela, pode ser uma situação social, pode ser uma situação laboral, uma situação afetiva, ela pode ser fonte de estresse. Uma relação afetiva a qual você não tem resolução é uma fonte de estresse? Né? Um emprego a qual você não gostaria de estar lá e gostaria de estar em outro lugar em que não te realiza, não traz possibilidade de crescimento, é uma fonte de estresse? Entendeu? Então, um copo d'água que você tem que segurar, vamos dar o exemplo que está na internet aí, se você segurar um copo de água 10 minutos, está tranquilo, agora segura ele 1 hora, ele passa a ser fonte de estresse, entendeu? Então qualquer coisa que tem que ser constante, ela passa a ser fonte de estresse, e nesse momento então de isolamento social, o nosso convívio familiar é fonte de estresse. Gente, diga a verdade, família já é estressante normalmente, concorda? E se você tem ela constantemente, sem possibilidade de liberdade, nem sequer provisória, tá bom? Porque nem sequer mais ir no parque correr você pode, ela passa então a ser uma fonte de estresse confirmada. Então esse momento de isolamento social, as pessoas têm que identificar o estresse para que ele não se torne patológico, e além de identificar o estresse, ele tem que controlar ele. Então o problema do estresse é que uma vez que ele se torna constante, ele vai gerar adoecimento, e adoecimento de toda ordem. Aí me perguntaram, vou voltar aqui à pergunta agora e vou responder as indagações. Como aliviar o estresse? Bem, o que gera um alívio do estresse enquanto ele não se tornou patológico, ou seja, ele não chegou na última fase, que é a fase de exaustão, ou seja, não gerou somatização, o que eu posso fazer? Qualquer coisa que desligue você da rotina normal. Então, por isso que o lazer é importantíssimo. Por isso que o lazer para a saúde mental e orgânica é necessário. Então, formas de lazer. Mas só o lazer não, gente. Sono também. Quem é mãe aí sabe bem. Ainda mais de recém-nascido. O sono passa a ser lazer. Tá bom? Dormir. Porque o filho ele tira, desregula tudo isso. Quando você tem a oportunidade de dormir, opa, estamos lá, estamos juntos. Qualquer coisa que desligue você da rotina e das fontes estressoras. Lazer, sono, sexo. Mas sexo com performance, o que é isso, né? Sexo que você tem que... todo domingo, depois do Faustão, vamos fazer sexo. Ou seja, tem uma cronologia já bem específica. Ele tira esse caráter de alívio do estresse, passa a ser uma rotina, tá bom? Então, cuidado. Exercícios físicos também servem para alívio de estresse. Lutas. Todavia, exercício físico, lutas em gerais, serve como fonte de estresse quando não está ligado à performance. Tudo que você associa performance junto pode gerar também uma fonte de estresse. Entendeu? Então, eu estou fazendo academia para poder aliviar o estresse. Só que aí eu quero diminuir meu IMC, eu quero chegar a 14%, eu quero chegar a 10%, eu quero diminuir tantos quilos, eu quero ficar com a cinturinha de tal modelo, eu quero ficar assim assado. Ok. O que era para ser fonte
de alívio de estresse, passou a ser mais uma fonte estressora. Entendeu? Então, entenda, tudo que eu faço da ordem do livre, da liberdade, que me desliga das rotinas e que me desliga das fontes estressoras, então ela serve para alívio de estresse. Aí entenda isso, dançar, praticar esporte, fazer sexo, dormir, brincar, nadar, qualquer coisa. Meditação é ótimo para quem consegue fazer. Eu, por conta da minha grande produção de sonolência, se eu faço meditação eu durmo, mas eu juro que eu já tentei. Inclusive me permitiu uns sonos assim, profundos, muito bom. Mas meditação, yoga, vários exercícios que levam ao relaxamento. Entendeu? Professor, mas você falou que qualquer atividade de lazer serve? Opa, só corrigir, porque eu lembrei que eu falei e não pontuei. Qualquer atividade de lazer que não esteja relacionada a performance. Por quê? Se eu vou jogar um truco, beleza. Só que eu sou muito competitivo. Aí, na hora que eu tô jogando truco, tô distraindo e tal, aí a pessoa começa a ganhar muito. E eu saio toda rodada, não tô ficando. Aquilo que era para ser lazer passa a ser fonte de estresse, porque está gerando performance. Então, gerou performance, pronto. Perdeu a função de alívio de estresse. Passou a ser mais uma fonte de estresse. Vou responder aqui. Hoje nós que trabalhamos na área da saúde, estamos vivendo uma pressão tão grande, um nível de estresse que todos os sintomas acomete a maioria. Sim, vocês que estão na linha de frente, né, de enfrentamento do vírus, vocês estão vendo uma falha de saúde mundial, não só no Brasil, mas é porque a saúde mundial não estava preparada para receber tantas pessoas. Até então as patologias que eram graves, eram graves, pontuais e não demandavam um período tão longo de internação. O indivíduo tinha um infarto, tinha problemas que precisava de UTI, eram problemas pontuais que em 1, 2 dias se resolvia. Já essa doença, o coronavírus, a internação, na hora que chega a um nível de UTI, a pessoa fica 5, 10, 20 dias. É só olhar o nosso caso aí do nosso querido Valdemar aqui de Goiás, nosso comediante, ficou vários dias na UTI. Entendeu? Então a necessidade da saúde pública não responde à necessidade de terapêutica para essa doença, e vocês estão na linha de frente constante, vendo essa carência, e pior do que isso, com um risco constante também de contaminação, distanciamento social dos seus familiares, para proteger seus familiares. Então vocês estão com uma fonte de estressores muito mais intenso, constante, e não tem como fugir, não tem uma perspectiva de lazer, não tem uma perspectiva de alívio. Então realmente os profissionais de saúde que estão na linha de frente estão de parabéns, vão precisar aí de umas férias merecidas mesmo, após superada essa fase, porque o nível de resiliência que vocês estão precisando de ter nesse momento para lidar com esses estressores é muito grande. Resiliência é um termo que está na moda, né, principalmente da psicologia hospitalar, que é a capacidade nossa adaptativa de conseguir superar a pressões do cotidiano e voltar a um estágio de normalidade e funcionar de modo eficaz. E precisamos disso em vocês. Fizeram uma pergunta aqui: a leitura alivia o estresse? Sim, a leitura, a partir do momento que a leitura ela não está ligada a performance, não está ligada a uma prova, não está ligada a um resumo, a uma resenha, mas uma leitura no nível de distração, de conhecimento. E se ela te interessa e você produz alguns resumos, não tem problema. Mas o problema é na hora que você lê cobrando já um resumo, entendeu? Então a leitura, a partir do momento que é uma forma de desligar mentalmente de uma situação, é uma forma de lazer, com certeza, né? E é uma forma de alívio do estresse. O futebol também é a exceção. Não entendi a pergunta sobre o futebol, né? Mas se o futebol serviria como alívio do estresse, sim, para pessoas que não são competitivas e que não tem naquele lazer do futebol um enfrentamento, uma preocupação com performance. Procurar buscar a felicidade muito além do ter e sim do ser. Muito bom isso, né? Tem gente que é feliz apenas quando
tem algo. E nesse momento é muito interessante essa fala aí, a preocupação com ser e não com ter, porque nesse momento quem tem carro de milhares de reais aí, né, quem tem iPhone aí, né, de 6, 7, 10 mil, não está servindo para nada, porque é um sinal de status, né, que só serve se a sociedade estiver funcionando. Entendeu? Ou seja, então a preocupação com o ter nesse momento, ela está gerando muito mais um fator estressor, porque eu tenho várias coisas, não dá para me mostrar. Como é que eu vou sair com a minha caminhonete aqui dentro do meu condomínio para mostrar o tanto que meu carro é bom, o tanto que meu celular é bom? Não serve, está sendo mais uma fonte de estresse e frustração. Né? Não, até serve, né, para tirar umas fotinhas bonitinhas dentro de casa. Tá bom? Mas fora isso, a sociedade do ter, ela é uma fonte de estresse constante. O capitalismo, as formas sociais impõem a nós, então, uma série de conquistas que são obrigatórias. Se você chegou aos 21 anos, você já deve estar formado. Se já está formado, você deve ter uma família. Se você já tem uma família aos 22 anos, 23, você deve ter filhos. Se você já tem filhos. Então, as receitas de felicidades colocadas pelas instituições religiosas, familiares e sociais, elas são dadas e manipuladas e geram um estresse constante. Entendeu? Então as pessoas acham que tem temporalidade para tudo, para casar, para ter filho, para formar, para ter uma segunda graduação, para ter uma pós-graduação, um momento específico. Não. Isso são cronologias impostas pela sociedade, porque nós vivemos numa sociedade controlada pelo mundo do trabalho, que busca então, né, o controle comportamental das pessoas. E isso é uma fonte estressora constante. Então as pessoas que não conseguem seguir essa cronologia estipulada socialmente, elas têm baixa estima, elas têm uma imagem profissional degradada, têm uma cobrança familiar. A família mesmo é uma fonte de estresse constante, como eu brinquei anteriormente aqui. Por quê? Porque a família, infelizmente, ela é manipulada por imposições ideológicas das instituições que ela participa. Entendeu? Então ela replica modelos sociais. Então, se o filho faz 18 anos, meu filho aí, vai fazer faculdade de quê? Ah, pai, eu quero dar uma viajada, eu quero dar uma mochilada, conhecer outras culturas. Pai, não, tem que fazer alguma coisa. Né? Tem que fazer alguma coisa, ó, meu filho. Não vou estar aqui para sempre, não. Entendeu? Ou seja, a família impõe desejos sociais e continuidade, que não é errado. Só que isso se torna fonte de estresse. E também de não identificação de um meio familiar, acolhedor e de proteção. Isso é muito perigoso. Então, na hora que a gente fala da sociedade do ter, né, que esquece o ser, nós estamos falando da imposição, então, de consumismo, imposição de modelos de felicidade, modelos de relacionamento, vários padrões a qual as pessoas se cobram bastante. Isso, então, se torna uma fonte estressora, e tornando uma fonte estressora, se torna uma fonte ansiogênica também, porque todo estresse vai gerar ansiedade. Ok, fizeram algumas perguntas aqui, eu vou responder, vou voltar aqui, responder as perguntas. Para aliviar os sintomas do estresse, só indo ao psicólogo e psiquiatra, eu dei alguns exemplos de alívio do estresse quando ele não é patológico ainda, porque depois dele se tornar patológico, ou seja, você já está tendo dores gástricas, já tem gastrite nervosa, está caminhando com a úlcera, você já tem arritmias, tem desmaios, desrealização, tem cefaleia constante, insônia inicial, intermediária e final. Eu tô devendo a vocês um live, né, sobre a qualidade do sono, mostrar as questões da insônia, mas só para vocês entenderem, então é considerado normal então um sono inicial de até 20 minutos, 15 minutos é a média. Mais do que isso, você já está com insônia inicial, aí tem que ver a gravidade, se é leve, moderado ou severo, depende do tempo que você demora para dormir. Você tem a insônia intermediária, qual você até pega rápido no sono, só que você não consegue manter o sono constantemente, você acorda várias vezes na noite. E você tem a insônia final, que é aquela que você dorme rápido, não acorda, só que você acorda antes, 1 hora, 2 horas antes do despertador. E não consegue dormir de novo. Então tudo isso está correlacionado com o estresse a partir do momento que ele se torna disfuncional. O estresse se tornando disfuncional, então, você vai precisar então de uma ajuda profissional. Profissional, psicólogo e psiquiatra. Por quê? O psiquiatra ele vai medicar e controlar os sintomas. E o psicólogo vai desconstruir e ressignificar então as fontes estressoras. Entendeu? Então, o psicólogo vai tratar da causa e o psiquiatra vai tratar
dos sintomas. É assim que funciona. Essa parceria é multiprofissional. Em alguns casos, se você tem bruxismo, por exemplo, você ainda vai agregar mais essa equipe aí a questão odontológica também. Então, o odontólogo também vai entrar nessa equipe multiprofissional. Então, depende dos comprometimentos que o seu estresse está trazendo para o seu corpo, para o seu organismo. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui que fizeram, estou voltando aqui. Que bom, meus ex-alunos todos estão aqui, hoje são todos profissionais da psicologia. Daniel, meu querido, hoje, psicólogo aí, colocou aqui, quando você não se adapta e mete o louco. Junto a outra pergunta aqui que me fizeram, se o estresse pode gerar surtos, né? Bem, toda desadaptação orgânica ou psicológica pode gerar surtos de toda a ordem, seja ela emocional, seja ela agressiva, surtos psicóticos até. Então, quando o indivíduo não se adapta às situações estressoras, ou seja, fica excessiva demais essas fontes estressoras, o indivíduo pode surtar sim, tá bom? E qual surto que o indivíduo vai ter, professor? Vai depender do organismo dele. O estresse pode levar a um surto que leve à esquizofrenia? Tranquilamente, tá bom? O estresse pode ser o gatilho, então, para estartar o nexo causal de uma possibilidade esquizofrênica. Entendeu? Agora, a questão de meter o louco, ou seja, de não se estressar com nada, a grande pergunta que tem é: existem pessoas que não se estressam? Não. Existem pessoas que têm maior adaptabilidade a fontes estressoras. Ou seja, pessoas com maior limiar de frustração, elas vão se adaptar mais facilmente aos estressores. Então, elas vão conseguir um controle melhor. Mas não quer dizer que elas não se estressem, tá bom? Elas vão ter uma reação mais adaptada às fontes estressoras, seja ela uma entrevista de emprego, seja ela uma prova de concurso, seja ela frente a uma operação que ele tem que fazer, ele vai conseguir se adaptar. Então ele vai parecer estar muito calmo, muito sereno, porém ele vai estar também com as respostas orgânicas ali, né, de desequilíbrio do sistema endócrino, nervoso e imunológico, e isso só não é aparente, entendeu? O psiquiatra, a pergunta que fizeram aqui, o psiquiatra entra com o quê? Na questão do estresse, o psiquiatra ele vai... entenda que a psiquiatria ela trabalha com a sintomatologia presente. E a sintomatologia presente, ela, como o estresse ele é um facilitador patogênico, ele vai gerar comorbidade. Então, muitas vezes, a sintomatologia presente é um sintoma secundário. Então, o psiquiatra, a primeira coisa que o psiquiatra faz é entrar com ansiolíticos, na hora que ele vê que os sintomas são de estresse, né? Principalmente se já vier encaminhado num PS, tá bom? Do pronto-socorro. Por quê? Vários sintomas que são gerados pelo estresse vai levar o indivíduo a parar no pronto-socorro. Ou seja, o indivíduo tem uma taquicardia, ou seja, uma arritmia. Aí pega e tem uma desrealização e desmaia. Ai, meu Deus, teve um ataque cardíaco. Chega lá no PS, o indivíduo faz o exame, tudo, o indivíduo já está bem, está com respiração, a arritmia já passou, porque a fonte de estresse já não se faz presente. Aí o cara do PS, né, o enfermeiro e o médico que está lá, fala assim: não, meu filho, você não tem problema cardíaco nenhum, não tem nem para que estar aqui, né, você não levou nenhuma facada, nenhum tiro, não teve acidente de carro, então vai embora. Vai procurar um psiquiatra e um psicólogo. Aí você chega lá no psiquiatra já com encaminhamento do PS, vocês já vão saber que é sintomas psicossomáticos do estresse. Então, geralmente o psiquiatra vai tratar com ansiolítico, mas nem sempre o ansiolítico é o melhor controlador dos sintomas de estresse, porque depende da comorbidade que o estresse gerou. Então, o psiquiatra ele vai trabalhar por ensaio e erro, porque ele precisa saber qual a associação que o estresse está fazendo na sua estrutura psíquica, neuronal. Então, ele vai trabalhar com ansiolítico, não deu certo, ele vai trabalhar com recaptadores de serotonina, não deu certo, ele vai trabalhar com o estabilizador de humor e assim vai, entendeu? Até achar
algo que consiga estabilizar os sintomas desse estresse. Todavia, se você não tratar a causa do estresse, essa sintomatologia vai evoluir, os remédios vão funcionar por um certo tempo, depois, como a sintomatologia vai evoluir, você vai precisar de mais medicamentos, mais controladores, e não vai resolver. Então, o estresse é algo que ele para o seu corpo, enquanto você não resolver o que está gerando essa fonte estressora, não ressignificar, tá bom? No consultório do psicólogo, né, você não vai melhorar. Você vai ter um acúmulo de patologias. A pergunta aqui, mas o psiquiatra só passar remédio? Tem uns que nem conversam. Sim, o psiquiatra, gente, entenda, o psiquiatra ele trabalha com classificação nosológica dos problemas, ou seja, conjunto sintomatológico. Ou seja, o que é classificação nosológica? Depressão. Depressão tem que ter aqueles 10 sintomas ali. Se o indivíduo tem 50% mais um, ele tem a patologia. Tá bom? Aí a partir aí precisa saber qual que é a intensidade dessa patologia. Se ele tem então a patologia, precisa saber se é leve, moderada ou severa. Aí dependendo da intensidade da patologia, da classificação que ele faz lá bem rapidamente, ele passa remédio X, Y ou Z. Indicado, lógico, já pelas empresas farmacêuticas que faz um lobby, então tem uma venda casada também. Por isso que é muito interessante a psiquiatra medicar. Né? Raramente você vai ver psiquiatra passar, né, fitoterápico ou passar alguma outra forma de tratamento, porque ele ganha, tem uma parceria muito grande. Vocês têm que ver que tem um lobby aí, gente, por trás. As empresas farmacêuticas, tem empresa farmacêutica que paga salário para médico para poder passar remédio. Nós discutimos isso aqui ontem em aula, e psiquiatra principalmente, que os remédios são de alto custo, a maior parte, e de uso crônico. Então isso gera uma parceria e uma venda casada muito grande, muito grave até. Tá bom? Então, infelizmente, o psiquiatra ele trabalha com volume, ele atende 30, 40 pessoas num dia, né? E só passa o medicamento, daqui a 15 dias você retorna para a gente ver o efeito que deu. Se estiver dando certo, a gente continua, se não tiver, a gente aumenta a dose ou muda o medicamento. É ensaio e erro, entendeu? Infelizmente é assim que funciona. Fica em casa até entender Lacan, essa é ótima. Freud tem alguns textos que eu sou fã, né? Eu sou da psicodinâmica do trabalho, é uma linha que advém da linha freudiana, mas é uma linha que é a psicanálise dentro das organizações, de Christophe Derjours, e tem um texto maravilhoso para esse momento, que eu sempre indico para meus alunos, quem quer começar a ler Freud, lê O Mal-Estar na Civilização ou O Futuro de Ilusão, ou os dois textos, são textos pequenos, de domínio público, você consegue baixar aí no Google, só colocar O Mal-Estar na Civilização, PDF, que você já baixa o texto todo. Ou O Futuro de Ilusão, são os dois textos que nesse momento que a gente está passando de pandemia, de paralisação mundial, né, por conta de algo, é bem interessante. Pessoal, mais alguma pergunta ou curiosidade sobre o estresse? Só para deixar bem claro, então, os estressores, a partir do momento que eu me adapto a eles, ou seja, aceito eles como uma fonte real e algo que eu não consigo resolver, e tenho consciência disso, ou seja, vamos pegar que um dos estressores seja a minha carreira. Hoje eu trabalho com algo que eu não gosto. Isso se torna um estressor constante. A partir do momento que eu consigo trabalhar isso lá no consultório do psicólogo, consigo ressignificar então essa insatisfação construída com a minha carreira, essa fonte de estresse ela deixa de existir. Então eu já não mais me estresso. Vamos pegar aqui um marido que se comporta como uma criança porque ele acha que você, que é a esposa, é uma extensão da mãe dele, e isso acontece com muita frequência, então ele deixa a toalha em cima da cama molhada para você guardar, deixa a roupa jogada, chuteira com chulé ali, uma série de fatores que são comportamentos bem infantilizados de homens que pensam que a mãe ela é incorporada na esposa. O que ocorre? A partir do momento que a mulher entender que aquele estressor não faz parte dela, né, mas é um estressor comportamental do outro, e aprender a lidar com isso, criar forma de lidar com isso, né? Ou seja, ela vai para a terapia, ressignifica isso,
e pega e entende, fala assim, ó, eu não sou mãe dele, não tem nenhuma responsabilidade frente ao que ele faz, ele tem que se responsabilizar, ele tem que rever esse comportamento dele, então o problema é dele, não é meu, eu não vou ficar estressado por conta de uma toalha molhada na cama, se ele quiser deitar no molhado, ele deita, é problema dele. Então há uma ressignificação da fonte estressora, e essa fonte estressora, então ela perde significação afetiva, então ela não mais mexe na sua estrutura psicológica. Vamos pegar um exemplo. Eu tinha uma das fontes estressoras que eu tinha uma aversão muito grande era engarrafamento. Aí logo que eu comecei a trabalhar em Brasília em 2008, e como eu não conhecia o trânsito de Brasília, pegava vários engarrafamentos, muito ali no Riacho Fundo, pegava em tudo que era canto, todo lugar que eu fugia, tentava ir, pegava porque eu não sabia os horários, não sabia construir a minha rotina ali de deslocamento dentro do DF. Então o engarrafamento me estressava demais. A partir do momento que eu consegui compreender, entender que aquilo estava me impactando, não por conta do engarrafamento em si, mas porque eu tinha uma relação com velocidade, eu gosto de velocidade, acho que o carro foi produzido para isso, um carro não foi produzido para andar a 60, 80 km por hora, foi produzido para andar a 140, 150, tá bom? Então na minha cabeça eu tive que ressignificar isso, assim, ó, tem ambientes então que tem velocidade específica, então os meus compromissos vão ter que ser readequados, eu tive que realocar um monte de coisa, entendeu? Então hoje eu pego engarrafamento, não me preocupo, ligo meu sonzinho, vou ali gravando minhas aulas, por áudio, já transcrevendo, e vou resolvendo o que é possível, entendeu? Então, hoje o trânsito para mim não é mais uma fonte de estresse, mas por muitos anos foi uma fonte de estresse. Então, eu tive que ressignificar isso com a minha supervisora, que a gente tem os acompanhamentos profissionais depois que se torna profissional, que a gente chama de supervisora ou supervisor, alguém que esteja acima de você. O que não machuca não vai tocar. E isso mesmo, ou seja, nós precisamos... o estresse, ele faz isso com a gente, ele machuca para mostrar para você, ele paralisa o seu corpo, na verdade, para mostrar para você que você tem que resolver alguma coisa. Você falou, e por que só a mulher é vítima, né? Nessa situação, nesse exemplo que eu dei do casamento, né? Que o homem infantilizado trata a mulher como extensão da mãe, ou seja, como uma projeção materna. Não é que eu não quero colocar só que a mulher é vítima, não. É porque, infelizmente, a gente vivencia uma sociedade machista em que algumas coisas o homem, eles nem sequer aprendem a fazer porque acha que isso vai atingir a masculinidade dele. Vou colocar um termo bem correto. Homem machista, numa sociedade machista como essa, acha que lavar uma vasilha vai cortar o pinto dele. Entendeu? Acha que se ele lavar a roupa ou passar uma roupa, ele vai ficar broxa para a vida toda porque isso é papel de mulher. Entendeu? Então a nossa sociedade machista tem uma identificação de gênero muito forte que faz com que as mulheres sofram muito mais que os homens em uma relação conjugal. Porque a cobrança frente às mulheres, na criação dos filhos, na limpeza da casa, né, de recepção de convidados, a cobrança frente à mulher é muito maior. Entendeu? Se chega convidados em casa, a mulher, ela é cobrada socialmente para servir as pessoas. Enquanto o marido pode ficar lá assistindo futebol com os convidados. Entendeu? Ele não sente uma cobrança psicológica. E isso é rudimento de uma sociedade muito machista, uma sociedade que não satisfaz, mas que não responde mais à realidade social. Entendeu? Então não é que só a mulher que é vítima, mas por conta da sociedade machista, infelizmente. Vamos lá. Fazer cara de paisagem para algo que te estressa é bom? Bem, se você faz cara de paisagem, essa cara de paisagem ela tem uma correlação com o seu mundo interno, ou seja, você não está sendo impactado com aquilo, funciona. Agora, se você faz cara de paisagem, mas por dentro sua taquicardia, sua pressão arterial está aumentando, né? Seu batimento cardíaco está lá a 140, que é quase pulando no pescoço da pessoa, essa cara de paisagem ela vai muito mais aumentar a sua irritabilidade, que vai correr o risco de uma resposta agressiva a qualquer momento.
Entendeu? Então, disfarçar o estresse é não, tem como resultado uma resposta de irritabilidade maior e uma resposta agressiva. Entendeu? Então, com o decorrer do tempo, você pode explodir. Agora, se essa cara de paisagem está, né, em correlação com o seu sentimento interno, ou seja, com o que você está sentindo, ou seja, não, eu estou estressado, mas é algo que eu não vou poder fazer nada, entendeu? Aí sim vai servir. Gostei da subestação cara de paisagem. O pênis da continuidade do falo, eu te amo. Sim, com certeza. Sim, a questão do carro. Entendi, perdão. Assim, o carro ele entenda que só porque eu dei o exemplo do trânsito, né? O carro para todos os indivíduos, seja ele homem, mulher, menino, criança, velho, idoso, independente da idade, o carro na nossa cultura capitalista, ele é um objeto de status, por isso ele é considerado uma complementação fálica. O que é complementação fálica? Para quem não conhece, não sabe o que é falo, coloca aí no Google, né, tradução de falo na psicanálise. Falo significa pênis, né? Pênis relacionado a poder, controle social. Então, na hora que eu falo complementação fálica, porque as pessoas quando estão no seu carro, esse carro então ele potencializa a mobilidade, potencializa a sua beleza, potencializa o seu vigor físico. E detalhe, o carro não precisa ser bom, mas sim a percepção psicológica que eu tenho dele. Entendeu? Meu carro pode ser um Fusca, né? Eu rebaixo ele, meto somzão e acho que ele é uma Ferrari. Tanto que você vê os caras com os carros mais velhos do mundo andando no meio da pista. Aí você quer ultrapassar, ele vai, voa por cima. Entendeu? Porque para ele a complementação fálica daquele carro preenche o ego dele tão bem que ele acha que ele está naquela autoridade, que ele está fazendo certo e que as outras pessoas que estão erradas. Odeio quando eu estou estressado com alguém e a pessoa faz cara de paisagem. Isso dá nos nervos. Então, aí nós já estamos partindo para outro viés. A cara de paisagem como uma resposta emocional a algo que não me satisfaz. Entendeu? Ou seja, como um mecanismo de proteção. A cara de paisagem ela funciona muito bem. Muito, mas muito bem. Para irritar o outro. A melhor forma, né, de você irritar é uma resposta neutra. Nem sequer entrando no jogo e nem sequer também fugindo. Uma resposta neutra, porque aí faz com que o indivíduo tenha a discussão só com ele mesmo e isso se resolva lá. Então a cara de paisagem como um mecanismo de defesa, você não está lidando necessariamente com o estresse, você está lidando com discussão, com conflito, que pode não ser estressante para você. Agora, se isso for estressante e estiver mascarando emoções, vai ter consequências. Então, finalizando aqui, já indo para as premissas finais da nossa live, nesse momento social único, tá bom, de pandemia, e de pandemia com o uso da tecnologia, que permite então um acesso à informação muito fácil, permite uma manipulação midiática, de redes sociais muito fácil. Você tem então aí partidariasmos constantes com fake news, você tem um direcionamento para notícias negativas, notícias positivas. Então, nesse momento, a pandemia em si ela é um estressor comum a todos nós. Vou parar aqui só para responder aqui. Falaram sobre TPM, né? A questão da TPM. TPM, vamos lá. A TPM, pessoal, ela é um desajuste orgânico causado, então, pelo não aproveitamento dos óvulos, que leva, então, a uma mudança comportamental, psicológica, biológica na mulher. A TPM já é considerada como uma causalidade até mesmo de inimputabilidade em alguns casos. Se a mulher matar alguém durante a TPM e comprovar que as TPMs dela são muito intensas, levando a um desajustamento psicológico e psiquiátrico, e que ela já faz tratamento,
ela é considerada até inimputável, porque é considerada um surto emocional. Né? Ou na pior das hipóteses, ela é considerada incapacidade relativa. Entendeu? Então, a TPM ela é uma fonte estressora orgânica até. Aí, se você tem a TPM junto com estressores constante, então você vai ter uma potencialização do estresse. O Instagram está me dando aqui 16 segundos. Agradeço a todos que participaram, aos meus ex-alunos, aos meus alunos, aos meus colegas de profissão, tá bom? Agradeço a todos que estão aí